Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Med Linguagens. E hoje, aqui no seu canal de estratégia de prova sobre linguagens no Enem, nós vamos falar sobre algo que já deve ter passado aí na tua mente, tu já deve ter ficado com um certo, eu diria, receio. Eduardo, cai gramática no Enem? E aí? Aí você fica olhando, meu Deus do céu, se cair gramática, eu vou ter que estudar aquelas várias regras. Eduardo, mas eu não estudei bem gramática no meu ensino médio, tô lascado, não vou conseguir fazer a prova direito. Cara, será mesmo? Essa é a pergunta que eu te faço. Tu que já analisou as provas anteriores, tu que já fez alguns simulados, será que gramática, ela cai na prova de linguagens do Enem? Spoiler, a gramática tradicional, ela não cai na prova do Enem em linguagens. Ela vai cair lá na prova de redação. Mas aqui em linguagens, daquele molde mais tradicional, dificilmente ela vai cair. Ah, Eduardo, então tu tá me dizendo para não estudar a gramática de jeito nenhum? Turma, em nenhum momento eu estou falando isso. Primeiramente porque se dominar a língua portuguesa, o domínio da língua é um instrumento de poder. Então, se tu fala melhor, se tu compreende a tua língua, tu se comunica melhor, tu arruma um melhor emprego, tu consegue ter uma comunicação com as outras pessoas, tu consegue galgar melhores posições na vida. Então, nunca vou te dizer que gramática é inútil, só que eu estou sendo pragmático em relação à prova de linguagens do Enem, Eduardo. Eu preciso ficar decorando regrinhas? De jeito nenhum. Então, turma, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, eu vou te provar, mostrando exemplos tanto de outras bancas e, claro, a verdadeira forma como o Enem costuma cobrar o uso da norma padrão, beleza? Mas antes de mais nada, eu já vou te pedir aquele favor. Cara, deixa o like aqui no vídeo. Ei, eu vou esperar, bora. Clica aí no like. Deixa o like aqui. Foi? Foi? Pronto. E se inscreve no nosso canal, porque eu vou trazer muito, mas muito conteúdo para vocês até o Enem. E não sai desse vídeo porque não é porque eu já respondi que eu não vou trazer conteúdo. Agora que o conteúdo vem, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Olha só. Pronto. Turma, quando alguém diz que gramática cai no Enem, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa mente? Eduardo, eu já penso, por exemplo, em regras, em concordância, em regência, crase, tempos verbais, eu já fico maluco, Eduardo. Então, vamos lá, nas provas antigas que tu fez, quando foi a última vez que tu viu uma questão de regra pura gramatical? Talvez tu não tenha encontrado, né? É porque, turma, o Enem, ele não quer saber se você decorou a gramática. Ele quer saber se você sabe usar a língua de forma adequada aos contextos sociais. Ele quer saber, ele quer que tu desenvolva a habilidade, que no caso é a habilidade 27. A habilidade de quê, Eduardo? A habilidade de poder compreender o uso da norma padrão. Quando é que a norma padrão, ela de fato é adequada no nosso dia a dia, tá bom? Olha aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo com vários vestibulares. Quando eu falo, por exemplo, que a gramática não cai no Enem, o que eu estou falando de gramática? Uma questão como essa daqui da EFON, assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi empregado no modo indicativo. Opa, Eduardo, então ele quer saber o estudo de quem? Dos modos verbais. Ah, Eduardo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Exatamente. Isso daqui é uma questão puramente gramatical, de você entender, decorar, memorizar as regras. O que mais, Eduardo? Olha essa questãozinha aqui da FUVEST 2025. Olha como é que a FUVEST cobrou dessa maneira. Ao empregar o pronome se, ok, utilizou-se o caldo de cana e tal, o pesquisador ele faz o quê? Ele indetermina o sujeito, ele valoriza o objeto. Turma, isso daqui é uma questão que está perguntando se o se, por exemplo, ele está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Ele está perguntando, por exemplo, se o se ele está funcionando, Eduardo, como um pronome apassivador.
Cara, isso daqui, qual foi a última vez que tu viu? Não é nenhuma questão como essa. Isso é gramática pura. Quando eu estou te falando de gramática pura, olha essa questãozinha da UEMA 2025. Para causar o efeito de distanciamento, fez-se o uso no trecho descritivo de ele queria saber se tu consegue identificar qual é a classe de palavra, se é numeral, se é pronome, se é substantivo, se é advérbio, se é verbos no pretérito imperfeito. Isso daqui é uma questão de gramática. Turma, eu trabalho com todos esses outros vestibulares. Então, eu sei conseguir diferenciar o que uma banca cobra e o que a outra não. Isso daqui o Enem não tem o costume de cobrar. Olha como a UERJ cobrou de vocês. Olha só. Ele olhou aqui, ó. Uma das características da escritora Lígia Bojunga é a criação de palavras, como as palavras acima. No trecho, o segmento adicionado à palavra cochichão para formar cochichão zando indica a noção de quê, Eduardo? Ele quer saber basicamente, qual a noção adverbial? Tu iria lembrar lá da gramática, Eduardo. Por exemplo, uma oração subordinada, adverbial. Aí tem aqueles vários, modal, temporal, final. Eduardo, é tudo aquilo sim. Isso daqui é uma questão prática de gramática. Edu, e tu tá me dizendo que a gramática não cai desse jeito? Turma, quando nós falamos de norma padrão para o Enem, o que vai cair? É isto daqui. Eduardo, a gramática, ela cai exatamente onde, Eduardo? Essa gramática não tradicional. Ela vai cair lá na competência de número 8. Eduardo, a competência 8, resumidamente, a gente pode resumir a competência 8 como sendo o quê? Como sendo a competência que trabalha a língua portuguesa. Edu, e tem quantas habilidades na competência 8? Turma, são 3 habilidades, a 25, a 26 e a 27. Hoje eu quero conversar contigo mais especificamente sobre a 27. Por qual motivo, Eduardo? Porque fala justamente sobre esse uso da norma padrão da língua. Turma, não confunda. Ele não está te pedindo, não é para você decorar regras gramaticais. Não, Eduardo, de jeito nenhum. Ele tá te pedindo para quê, Eduardo? O que exatamente, Eduardo? Ele tá te pedindo, turma, principalmente para você ter a compreensão, ter o entendimento de como é que essa norma padrão é utilizada nas diferentes situações de comunicação. Por qual motivo eu utilizo a norma padrão? Por que em um determinado contexto eu vou me utilizar de uma linguagem mais informal, que não segue aquilo que a gramática prescreve? Então, tu tá me compreendendo? Tá ficando tudo claro? Como tu não vai fazer como na UEMA, como na FUVEST, como na UERJ, que te cobra aquela noção mais apurada da gramática, que tu tem que ter a noção da regra. Aqui não. Eduardo, quer dizer que o Enem, ele não tem conteúdo, muito pelo contrário. O Enem, ele quer o desenvolvimento de habilidades únicas. Edu, e como é que isso daí caiu no Enem? Mostra pra gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui em detalhes. Olha só. Olha essa questão, turma. Essa questão fala o seguinte: sempre que tu tiver no Enem, tu nunca inicia a tua questão por onde? Tu nunca vai iniciar a tua questão pelo texto. Tu sempre vai iniciar a tua questão pelo enunciado. E o enunciado ele fala o seguinte: nesse texto acadêmico, Eduardo, é um texto acadêmico, da universidade, científico. As autoras fazem uso da linguagem formal para... Ele está me perguntando, basicamente, por qual motivo, dentro de um texto acadêmico, dentro de um texto que ele tem que ser formal, por qual motivo eu me utilizo da linguagem formal, da linguagem padrão. Eduardo, letra A. Estabelecer proximidade com o leitor. Edu, tu nem leu o texto. Eu posso ler o texto, e eu leio o texto na hora de responder uma questão. Mas tu tá percebendo que o que ele te pergunta não é para tu extrair uma informação do texto. É para analisar o motivo pelo qual a estruturação da linguagem foi por meio da linguagem formal. Então, se eu vou estabelecer proximidade, a proximidade, turma, eu estabeleço como uma linguagem mais o quê? Mais informal, beleza?
Então aqui tá falso. Letra B, atingir pessoas de vários níveis sociais. Se o meu artigo é acadêmico, eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar com as pessoas da academia, com as pessoas da universidade. Então não faz sentido essa letra B. Letra C, Eduardo. Atender às características do público leitor. Quem é esse público leitor, Eduardo? Por que eu me utilizo da norma padrão? Porque o meu público leitor é um público leitor da universidade, da academia. E ele preza pelo quê? Por uma linguagem clara, objetiva e direta. Então, essa letra C, ela faz todo sentido do mundo. Letra D, caracterizar os diferentes falares dos brasileiros. Turma, se eu caracterizo os diferentes falares, se eu olho para os diferentes falares, eu estou falando de variante linguística. Isso daí foge da linguagem formal. E a letra E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Meu amigo, é um texto acadêmico. Meu objetivo discursivo é conversar com as pessoas da academia, com as pessoas da universidade. Então isso daqui não faz o menor sentido. Eu não quero atrair outros leitores. Eu tenho o meu público-alvo. Então, letra E tá fora. Tá percebendo? Isso daqui é uma questão de gramática direta. Tu precisou saber trazer alguma regrinha? Não. Mas tu precisou desenvolver a habilidade de entender como é que se utiliza a norma padrão. Assim como essa outra questãozinha aqui, olha só. Ela fala o seguinte, Eduardo. Ela fala o seguinte, deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor pra gente, olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Cadê? Pronto. Pronto. Vamos lá. Ela fala o seguinte. Nesse verbete dicionário, Eduardo, o que é um verbete? Verbete é um gênero textual que traz a definição de algo. Aqui ele está definindo o que é a palavra preconceito. Então, é um verbete. Beleza. A apropriação adequada do uso padrão da língua auxilia no estabelecimento de quê? Ele está me perguntando, a partir do momento que o autor, que a autora, no caso o autor aí, desse dicionário, que ele usa a norma padrão, que ele usa a língua padrão, o que acontece? O que estabelece? No que ajuda? Vamos lá. Letra A. Dá precisão das informações veiculadas. Turma, a língua formal, a língua padrão, ela é uma língua o quê? Unívoca, Eduardo. Como é o nome aí? Unívoca. Significa o que isso, Eduardo? Um significante tem apenas um significado. Uma palavra, ela tem apenas um significado. Ela não gera ambiguidade. Então, utilizar a norma padrão ajuda nisso? Com toda a certeza do mundo. Gabarito, Eduardo. Letra A. Logo de cara assim, Edu. Logo de cara. Edu, mas vamos anular as outras alternativas? Mas é claro. Letra B. Da linguagem conotativa. Turma, linguagem conotativa é linguagem simbólica, tá fora. Letra C. Das marcas do interlocutor como uma exigência para a validade das ideias. Turma, eu estou apenas definindo o que é a palavra. Então, nesse caso, eu não estou nem um pouco preocupado com o interlocutor, com quem recebe a mensagem. Letra C, das sequências narrativas. Turma, a sequência não é narrativa. Perceba que nós temos o quê? Ele está definindo, ele está informando o que é a palavra preconceito. Então, a sequência tipológica aí é a sequência expositiva. E a letra E, do processo de contraposição argumentativa. Não, é o que? É expositiva, Eduardo, esse texto. Turma, sem dúvida alguma, nosso gabarito, letra A. É para decorar a regrinha gramatical? Não. É para você ter o pleno entendimento de como é que funciona a língua. Tem mais, Eduardo? Ora, se tem mais. Vamos lá. Vamos aqui para mais uma. Olha só. Essa daqui fala o seguinte. Fala o seguinte essa questão. Começa assim. Olha só. Fala. No anúncio sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para os menores, ok? A linguagem formal, opa, é uma linguagem formal, Eduardo. O que significa ser formal? Ela está de acordo com quem? Com as normas gramaticais. Olha que aqui eu falo em gramática,
mas eu falo apenas em estar de acordo com as normas. Ela interage, beleza, com a linguagem informal. Opa, Eduardo, então aqui nós temos uma mistura entre formal e uma mistura entre informal. E nessa interação aqui, quando é que nós vamos ter essa interação entre formal e informal? Ah, Eduardo, nesse caso aí, ele não está me exigindo para dizer qual a regra gramatical gerou a informalidade, por exemplo. Não. Ele está te pedindo para tu entender, para tu compreender como é o uso da norma padrão. E quando é que essa norma padrão, ela está onde? Ela está junto com uma linguagem mais informal, beleza? Então, olha só. A letra A fala o seguinte: quando desrespeita a regência padrão para ampliar o alcance da publicidade. Eduardo, regência? O que é regência, pelo amor de Deus? Turma, é só você dizer que aquilo que acompanha, por exemplo, o verbo, está correto ou não. Vamos dar uma olhadinha. Fala o seguinte: vender ou permitir o uso de consumo de álcool por menores não é legal, mas que uma gíria é a lei. Turma, onde é que está aqui o detalhe? Quando ele fala não é legal, turma, eu poderia pensar esse não é legal em relação à lei, em relação à questão de legalidade, tudo bem? Ou seja, eu sou o que, Edu? Nesse caso, eu sou denotativo, beleza? Mas eu poderia pensar também nesse legal, Eduardo. Ah, isso daí não é legal. Quando eu falo isso daí não é legal, significa o quê? Poderia ser visto como algo que? Como algo ruim, Eduardo. Como sendo algo que, vou colocar aqui, indesejável. Ou seja, indesejável. Eduardo, aqui, uma mesma expressão, ela pode ser entendida como quê? Como duas coisas. E isso, Eduardo, beleza. Então, o detalhe do anúncio publicitário não é em uma questão de regência, turma. Essa questão aqui de regência padrão viajou. Letra B. Elabora um jogo de significados ao utilizar a palavra legal. Poxa vida, isso daí é muito evidente. É de fato o nosso gabarito, essa letra B, tá bom? Vou marcar aqui letra B de bola, que é o nosso gabarito. É do mais, vamos analisar as outras, mas com toda a certeza do mundo. A letra C. Apoia-se no emprego de gírias para se fazer entender. Turma, ele não é se empregando com a gíria, mas ele te colocou o quê? Ele te colocou para refletir sobre gíria e sobre outra coisa. Então, letra C tá fora. Utiliza-se da metalinguagem ao jogar com as palavras legal e lei. Turma, na realidade, o que é a metalinguagem? A metalinguagem é quando, dentro da minha escrita, por exemplo, eu falo do próprio código linguístico. Foi isso? Não, Eduardo. Na realidade, ele fala até aqui, ó, mais que uma gíria é a lei. Mas não é aqui que chama a atenção. Não é entre legal e lei. Então, isso daqui tá fora. E a letra E esclarece que se trata de uma lei ao compará-la a uma proibição. Não é exatamente essa comparação com proibição, tá bom? Então, nesse caso, nosso gabarito aqui fica quem? Fica a letra B de bola. Então, tu pode perceber, turma, que aqui na competência 8, na habilidade 27, o Enem, o que ele quer verdadeiramente de ti é basicamente o quê? É olhar para a língua portuguesa e saber quando é que eu vou me utilizar de uma linguagem padrão e de uma linguagem mais informal. Então, nos outros vestibulares, tu tem a gramática tradicional, que ela cobra regra, que ela cobra exceção, que ela cobra classificação. No Enem, como é que nós teremos? Ah, nós vamos ter o uso da norma padrão, o contexto e a adequação. O Enem, ele quer saber de você necessariamente se tu tem um entendimento de como a língua muda conforme a situação de uso. Ele quer saber se você consegue identificar a comunicação e não se tu decorou a regra, porque decorar a regra é fácil demais. Eu costumo dizer que o tradicional, ele costuma cobrar de ti a forma e aqui no Enem, ele costuma cobrar de ti a função.
Beleza? Então, turma, da próxima vez que você vê alguém falando assim, gramática cai no Enem, você já sabe a resposta. Cai? Cai sim. Mas não é aquela gramática tradicional, aquela gramática que cobra o quê? Que cobra a forma, mas sim aquela gramática funcional. Aquela gramática conforme aquela. Vou até mudar, não é nem a gramática, a língua portuguesa conforme a competência 8, habilidade 27. Agora, turma, se tu quer aprender a resolver as questões de linguagens, entendendo de fato como o padrão é cobrado, então eu já vou te falar uma coisa: não sai desse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no nosso canal. E algo muito importante, quem ficou até o final do vídeo vai ganhar um presente. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do nosso grupo da Super Revisão Estratégica 2025. Eduardo, quanto é para participar da Super Revisão Estratégica? Turma, totalmente de graça e ainda digo mais, ao final da Super Revisão Estratégica, nós lançaremos o nosso curso anual na Black Friday Média Linguagens 2025. Então, não perde tempo, entra logo aqui no nosso grupo, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na tua preparação. Pessoal, muitíssimo obrigado pela tua audiência. Beijão no teu coração e até o próximo vídeo.